Olá, meus irmãos, que Deus abençoe. Ministro Fábio falando com mais uma aula da Escola de Ministros da Última Hora. É o tema dízimo, ofertas e primícias. Eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre os dízimos, tá bom? Então, em primeiro lugar, você tem o material em PDF, o livro. Você vai observar que a nossa mentalidade, segundo Romanos 12:2, ela é renovada pelo entendimento do Espírito Santo. Tá? E assim nós vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma nos conformar com o pensamento deste mundo. Então, quanto aos dízimos, nós sabemos que nós não somos movidos pelo que o mundo pensa, pelo que o mundo fala. Nós sabemos os princípios do reino de Deus. Tá? Inclusive, nós sabemos que uma das coisas a respeito do dízimo, que são os 10%, eu venho ensinando primícia, dízimo e oferta. 1%, 10% e 100%, tá? Desse princípio abençoador. Uma coisa que a gente tem que saber aí é que ele é voluntário. Zacarias 4:6 nos mostra isso aí, que o dízimo é algo voluntário, né? Não é por obrigação, é algo voluntário, tá bom? Outra coisa que nós vamos saber, segundo João 15:22 aí como referência, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, Deus exige de nós uma postura, um exemplo em relação à sua palavra, inclusive na área material dos dízimos e ofertas, porque é uma área também que nós precisamos estar protegidos, devemos ser abençoados, e o princípio é o dízimo, é a oferta, é a primícia, tá bom? Então, entendam essas coisas. Deus é dono do ouro e da prata, mas ele nos deu, tem uma matéria na Bíblia chamada mordomia cristã, tá bom? Ele nos deu a capacitação de administrar, ou seja, que ele vai requerer do que ele colocou nas nossas mãos aqui na terra, as riquezas. Multiplicamos ou não, compartilhamos ou não, honramos a ele ou não, amém? Isso é importante saber, tá? Eu já expliquei em outros vídeos que dízimo é mandamento no Antigo e no Novo. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Tá? Lucas 11:42, que nós vamos ler, vai explicar também o mandamento do dízimo no Novo. Eu já falo muito dessa questão em outras aulas, de gente que fala, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Irmão, não é. A lei que foi criada do Antigo Testamento está em vigor. Dízimo, oferta, amarás o teu próximo, não cobiçarás a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, não roubarás, não matarás. Isso continua porque o resumo da lei é o amor, e tudo é Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento é uma Bíblia só. E o Novo Testamento é interpretação do Antigo Testamento, tá bom? Então, já explico isso mais detalhado em outras aulas, mas eu estou dando as duas bases aqui de dízimo no Antigo e no Novo Testamento para acabar esses pensamentos que não estão conforme a palavra. O objetivo da Escola de Ministros não é fundar uma religião, não é fundar uma crença humana, não é trazer um espírito de revolta contra princípios, não. Nós somos pessoas curadas e nós estamos aqui simplesmente para passar a palavra de Deus, que é o objetivo principal e único dessa escola. Nós não podemos colocar aqui conhecimento humano, achismos humanos, tá bom? E nem nada que seja contrário a esta palavra. O que nós ensinamos aqui está na minha e na sua Bíblia, amém? E foi instituído por Deus. Então vamos lá. O que eu quero falar para você é que Israel, como modelo para as nações, tinha em sua lei, tanto que antes da lei pessoas já obedeciam esse princípio. Você viu tanto que é importante. Antes da lei existir, Melquisedeque, Abraão e outros homens justos, Jó, já exerciam princípios divinos. Tá? E quando a lei é instituída por Moisés, isso já existia, tá? Como princípio para os seres humanos no seu relacionamento com Deus, no que diz respeito à sua vida material. Tá? Então era obrigação da nação de Israel trazer os dízimos para a casa do Senhor. E hoje nós somos Israel circuncidados espiritualmente, irmãos, tá? Então nos templos, nas congregações, é onde se recolhe os dízimos, que antes de eu falar sobre a questão do dízimo no Novo Testamento, explicar mais a fundo, eu quero dizer este princípio para você, tá bom?
que, preste atenção, que, só um momento, que o dízimo deve ser trago na casa do Senhor, não na casa dos outros. Tem gente que diz, não dou meu dízimo, não, dou para a pessoa ali, ajuda o pobre. Irmão, não é dízimo. Não é dízimo. Dízimo é trago à casa do tesouro, bom, templo, na mão dos sacerdotes, na mão dos administradores do templo, pastores, líderes, tá bom? Então, entenda essa questão para não errar aí, o inimigo te enganar a respeito do princípio. Ajudar o necessitado é uma coisa, dízimo é para a casa de Deus, para administração, tá? Recurso do templo e daqueles que trabalham no templo, como qualquer um. Nós vemos passagens dizendo, não taparás a boca do boi enquanto debulha, o obreiro é digno do seu salário. Então, como qualquer trabalhador, através dos dízimos e ofertas e primícias, as lideranças espirituais, elas são abençoadas, são supridas, e o templo tem recursos, paga suas despesas, seus investimentos para poder pregar o evangelho. Então você me entende, claramente a respeito disso, e que o Espírito Santo trabalhe no seu entendimento. Você tem as bases bíblicas para vencer os sofismas, porque também é papel nosso, liderança, combater os falsos ensinos, os falsos mestres, que já eram previstos, e já éramos advertidos sobre isso, de pessoas que tentam distorcer ali o mandamento bíblico para prejudicar a obra, a libertação, o crescimento do reino de Deus, das almas. E por isso nós estamos aqui nessa escola, para ensinar corretamente o que Deus instituiu, dando fundamento, não é opinião, fundamento bíblico na palavra para você, meu amado aluno, tá bom? Então, nós temos aqui no material falando de onde começou a instituição do dízimo, a parte tipológica para nós hoje. E eu vou ler aqui para vocês que dízimo também, Jesus fala de dízimo no Novo Testamento, tá? Para quem acha que dízimo é coisa do Antigo, no Novo Testamento, Lucas, tá bom? Capítulo 11, versículo 42. Lucas 11, 42. Jesus está falando com os fariseus, aqueles que viviam a parte exterior da lei, mas a interior eles deixavam a desejar. A pureza, o amor, o perdão, a verdadeira humildade e outros princípios interiores importantíssimos eles desprezavam e ficavam só na aparência. Então a lei tem as suas obrigações externas, aquilo que você faz, que os homens veem, mas também tem as obrigações internas, onde os homens não veem, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos em relação a Deus e ao próximo. Então Jesus, falando sobre isso, denunciando a hipocrisia, que eles obedeciam pela metade, vamos dizer assim, a lei, ele vai falar do dízimo no Novo Testamento, que é uma prova bíblica de que dízimo pode ser sim e deve ser um mandamento, uma primícia no Novo Testamento. Olha só, Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça. Porém, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras, tá vendo? Então, qual o erro dos fariseus? O dízimo, o amor. O erro dos fariseus é uma obediência pela metade. Eles estavam dizimando, mas esqueceram o amor, o juízo. Como autoridades, eles, em vez de trazer alívio para o povo, estavam oprimindo o povo, entendeu? E outras coisas mais. A religião, ela é uma escravidão, assim como a cultura do mundo. A religião é uma escravidão. Inclusive, foi a religião que levou Jesus à cruz. Ela que rejeitou a novidade do evangelho. Então, por isso, nós não podemos ser religiosos. Temos que ser cristãos. Temos que viver a palavra. E aqui, ele está dizendo, dizimem, cumpra a primícia, oferta, dízimo e primícia, mas amem também, tá? Sejam justos. Por isso
ele vai dizer, importa fazer essas coisas, dízimo, oferta, as coisas visíveis, mas não pode deixar de omitir o perdão, o amor, a justiça, os sentimentos sinceros para com o seu próximo. Olha que lindo, irmãos. Com um versículo desse, eu não tenho muito o que falar. Não tenho muito o que falar para vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós estamos aprendendo aqui um princípio poderoso. E quando temos o conhecimento, duas coisas pelo menos. Nós não somos mais enganados e segundo, nós temos a responsabilidade que dobra de praticar o que aprendemos. Amém? Então, irmãos, vários versículos da Bíblia denunciando a avareza, a falta de generosidade, o amor a mamon, as riquezas dessa terra. O teu tesouro está no material e você não viveu o princípio. Tá? E nós temos vários versículos no Antigo e no Novo falando da importância de abençoar, de semear, de cuidar da casa de Deus, assim como das pessoas. Inclusive Zacarias, da onde nós vemos o mandamento que quem não dizima é ladrão, está roubando. Tá? A gente fala, a gente critica muitas coisas, critica o governo de ladrão, mas um cristão que não dizima, ele também é um ladrão. Sabe? A motivação é a mesma, a avareza, a falta de sinceridade, ou estar preso ao material, ou a esperteza, o sentimento de vantagem é o mesmo. Só muda a questão exterior, mas o sentimento no coração é o mesmo. O cristão que não dizima, ele é ladrão. Por quê? Porque Malaquias 3,10 vai dizer, trazei todos o dízimo, não é para a pessoa que você gosta, é a casa, é o templo, tá? A casa do tesouro, tá bom? Olha lá, vamos ler aqui Malaquias 3,10 para a gente pegar esse contexto, para a gente fechar a aula, né, de uma forma tremenda, tá? Então tá aqui bem claro, tá? Bem claro, trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, gente, olha aí o porquê do dízimo, cuidar da casa e daqueles que nela trabalham. Gente, é simples. E outra coisa, para quem dizima, aí vem, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sobre vós, sem medida, que dela vos venha maior abastança. Então, outra coisa, tá? Então, dízimo é princípio, deve ser entregue no templo para a administração do templo, daqueles que nele trabalham, e traz sobre você uma bênção. É um princípio que ativa uma bênção, que ele vai falar o quê? Que se eu não abrir a janela do céu, você pode fazer prova com Deus. Se você tiver alguma necessidade, se você precisar de uma orientação, de uma direção, de um socorro, de uma provisão específica, você pode fazer prova com Deus. Ou seja, você pode dizer, Deus, eu vivo o princípio, eu cumpro a primícia, eu tiro os 10% como gratidão e primícia daquilo que o Senhor me dá, e eu faço prova de ti, nessa causa, nessa situação, entendeu? E se é justo o que você está pedindo, você vai receber de Deus, tá bom? E Deus fala, Ele mesmo, Deus que não mente, que não é filho do homem para que minta ou que se arrependa, conforme Números, diz que se eu não te abençoar, que venham maior abastança ainda sobre a sua vida. Então Deus dá a palavra de bênção sobre os dizimistas, irmãos. Então não é à toa que Satanás vai tentar atacar a sua fé nessa questão, para que você perca o reino e possa perder até a sua salvação. E nós sabemos que a palavra de Deus fala assim, que a avareza é um dos pecados que pode tirar a salvação do homem. Tá? Então, meus irmãos, com essa aula abençoada, e outra coisa, você fala, porque o pastor pede o dízimo, é o princípio. É assim que a gente desprende do material, que a gente exercita o amor, a fé, que a gente tem experiência com Deus, que a gente cumpre o nosso chamado aqui, como os antigos diziam, né, a pregação, o reino de Deus, né, o avanço, né, as missões, está na boca de quem prega, mas também está no joelho de quem ora e também nas mãos de quem contribui. Entendeu? É uma frase que é bíblica. E outra coisa, o livro de Zacarias é uma repreensão aos sacerdotes e ao povo. Tá? Assim como outros profetas também repreenderam que o povo estava debaixo de maldição. Por quê? Porque não queriam trazer os dízimos.
Se você ler o texto de Zacarias, para você entender como é Deus que ordena que os sacerdotes peçam os recursos da forma bíblica. Claro, ninguém está falando aqui de extravagância, de nada que não seja bíblico, né? Mas é tão sério você dar o melhor, você dar a primícia para Deus, que os sacerdotes em Zacarias são repreendidos. É que Deus usa uma linguagem até dura. É que se eles continuassem recebendo o pior, o resto, como muitos querem dar para o templo, né, e querem ter o melhor, Deus fala, você pode ler o livro de Zacarias, fala que Deus ia pegar o excremento, as fezes daqueles animais doentes, né, machucados, iam jogar na cara dos sacerdotes, para que eles aprendessem a ensinar a nação a dar o melhor. Então, não deixe nenhum pensamento dessa cultura, do país que você vive, que nós vivemos, enganar você, entendeu? Não deixe aí os sistemas, filosofias que estão na internet, nas redes de comunicações, prender o que é seu, te escravizar, entendeu? Nesse princípio e outros. Então, dízimo é para o templo, para a administração do templo, daqueles que nele trabalham, e é para abençoar a sua vida, para que você possa fazer prova com Deus. Tá? E os sacerdotes vão cobrar, o profeta se levanta, né, para repreender o povo, que estava numa situação de miséria, porque se preocupavam com suas vidas pessoais e o templo estava abandonado. E Deus falou, sabe por quê? Vocês trabalham e não tem nada, vivem doentes, vivem cheios de dívidas. Né? Quando resolve um problema, vem outro pior, porque vocês não vivem o princípio. O que Deus quer ensinar através do dízimo? Que o que te abençoa não é da terra, não é o dinheiro que você se prende que te abençoa, é a obediência e fé a Deus. A sua bênção, meu irmão, vem do alto. Aprenda isso, a sua bênção vem do alto. Os céus liberam a bênção sobre você quando você crê, quando você pratica, quando você obedece o evangelho. É o próprio Deus que te recompensa por praticar o evangelho, porque o evangelho é dele. A palavra dele está em jogo, o nome dele está em jogo. Ele falou, se vocês cumprirem, eu abençoo. Se não, eu não abençoo. É o próprio Deus que disse, se você dizimar, você pode fazer prova de mim. Então, irmãos, o dizimista, ele é a pessoa que tem a chave, a janela do céu aberta sobre a vida dele e a palavra do próprio Deus de honra sobre ele. Amém? Então, de uma forma rápida, nesse vídeo, nós estamos aqui aprendendo poderosamente sobre dízimos e a importância dessa primícia. Amém? Então, meus queridos irmãos, eu termino esta aula com alegria e eu quero orar por você, amém, nesse momento. Feche os seus olhos, Deus abençoe este aluno, Pai, abençoe essas vidas. Pai, cadeias, sofismas, pensamentos enganosos cairão por terra, Senhor. Em nome de Jesus, através dessa aula, eu sei, meu Pai, que esta pessoa que está ouvindo, está aprendendo, já é abençoada em Cristo Jesus. Deus, que cada dizimista fiel, que pensa, Senhor, no templo, que pensa no princípio, que pensa naqueles que administram o templo, que sabe que dessa forma ele só será abençoado, que em nome de Jesus ele prospere cada vez mais. E que em nome de Jesus, conforme o contexto nos diz, o migrador, o devorador, que estão muitas vezes soltos aí nesse mundo, travando, fazendo com que a vida das pessoas não flua, não prospere, seja repreendido, porque essa é uma das finalidades também do dízimo, é repreender o espírito que toma, que rouba, seja na saúde, seja no material, seja no espiritual, seja na família. Então, que em nome de Jesus, nossas vidas, nossas famílias, nosso dinheiro, nosso chamado, nossa comunhão seja protegida pelo poder do dízimo. E conforme a tua palavra, esses que vivem os princípios, o Salmo diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra e os guarda. Que os dizimistas recebam essa promessa de livramento, de proteção, por temer e amar a ti, Senhor, e crer e com alegria cumprir os seus princípios em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até a próxima aula em nome de